Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, no encontro número 39, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, parte 2. Então, vamos lá. Item 7.2. Aquele que se eleva será rebaixado. Item 3. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino de Deus, no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Continuando, aí eu comento os dois juntos, aqui os dois slides. Item 4. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Disse ela: manda que esses meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ok? Então aqui, Jesus, ele mostra não que tenhamos que nos tornar uma criança, mas semelhante a uma criança. Por quê? Porque a criança valoriza a humildade. A criança cultiva a simplicidade. Você pode ver, por exemplo, quando uma criança se irrita com algo que alguém faça, ou que nós, enfim, um filho, um neto, quando ela se irrita com alguma coisa, você percebe que em poucos minutos eles já estão conversando, né? Já estão rindo, como se nada tivesse acontecido. O que é isso? Isso aí é um sentimento puro de humildade. Ela não tem aquele sentimento de superioridade, né? De, de revolta com o que aconteceu, que muitos adultos possuem, que muitos de nós possuem, né? Uma outra situação aqui é uma passagem que ressalta a humildade, que é quando a mãe, né, dos filhos de Zebedeu se aproxima dele e pede que ele possa, né, permitir que a cada um de seus filhos sentasse um à direita e um à sua esquerda. E Jesus, naquele momento, diz: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E aí os meninos nem sabiam o que estava, né? Não tinha nem ideia da proporção da pergunta. Falaram: não, podemos sim. O que é esse cálice que ele coloca? É um cálice da extrema renúncia, o cálice do amor, o cálice do sacrifício, o cálice da humildade, né? Será que eles
tem condição de beber o meu cálice? Então, depois que eles respondem de bate-pronto, podemos. Ele fala, é certo que bebereis o cálice que eu vou beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. O que são essas pessoas? O que é essa preparação? São aquelas pessoas que têm condições morais, são pessoas que têm o merecimento, né, por conta da sua conduta. E aí o que acontece? Vamos em frente aqui, ó. Os apóstolos ficaram indignados, né? Vamos ler o que aconteceu. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com império. Assim, não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Sim, então inicialmente houve aquela indignação dos apóstolos em relação à ousadia, né, desses meninos querendo sentar, a indignação da mãe, né, de propor essa condição dos dois meninos sentarem uma à direita e outra à esquerda. Aí Jesus responde: Vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Ou seja, o que é tratar com império? Eles tratam como se fossem os donos do mundo. Continua Jesus: assim não deve ser entre vós. Ou seja, não deixe que esse sentimento cresça também entre vós. Continuando o texto. Mas aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo. O que é isso? Ele quis dizer, seja um servidor. Quem quiser ser maior, quem quiser buscar assim ser maior no reino de Deus, que seja pequeno aqui entre nós. E ele continua: e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Ou seja, ninguém vai a Deus se não for pelo próximo. Através do quê? Através do amor, através da humildade. Vamos para o próximo slide. Item 5. Jesus entrou em dia de sábado. Esse aqui é mais um exemplo de humildade que ele está colocando. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre vós os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Entenderam? Aqui ele colocou uma situação
né, de um evento, né, que é um exemplo clássico de qualquer situação. Você não pode já ir chegando e sentar nos melhores lugares, para que o dono da casa não peça para que você saia de lá, se retire e procure um local, uma cadeira mais adequada. Então, ele mostra aqui uma situação simples que a humildade tem que se fazer presente. É muito melhor você, em qualquer situação, chegar, sentar lá numa cadeirinha no fundo e aí sim ser convidado a sentar mais para frente, né? Mas não sei vocês, mas eu já vi muitas situações semelhantes. A pessoa já chega, já vai, né? E é complicado porque fica uma situação meio constrangedora depois, né? Nesse segundo parágrafo, aqui ele coloca: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aqueles que vos haja convidado venham a dizer-vos: o vosso lugar é este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheio de vergonha, o último lugar. Né? Então, nessas três passagens, ele vem reforçar o que significa de fato o termo pobres de espírito, né? E que serão esses que obterão o reino dos céus. Todo aquele que se eleva, né? É aquele caso da pessoa que deseja ser mais do que ela realmente é. Vamos em frente. Esse aqui é o que eu acabei de colocar aqui, né? A mesma ideia fundamental se nos depara nessa outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. Né? Então, o que a doutrina nos propõe é justamente isso: desfazer em nosso íntimo essa pergunta que os apóstolos fizeram a Jesus, essa indignação que os apóstolos tiveram naquele primeiro momento. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que se não leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como os náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição. Porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória, o que eles na terra espezinharam. Veja, não podemos, de forma alguma, levar ao pé da letra, né? Você pode ser grande na terra e grande também no mundo espiritual. Assim como também você, claro, você pode ter uma participação pequena, né, aqui nessa existência, né, e após desencarnar continuar na mesma condição. Isso são situações específicas de caso a caso. Em resumo, o que ele está dizendo?
tente ser o que você realmente é. Não tente ser o que você não é, de forma alguma, em situação alguma. Não tenha vergonha em demonstrar o que você de fato é. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais o que numa existência ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Faltou um pontinho aqui. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um dos mais elevados no céu, se o merecerdes. Isso aqui é maravilhoso, né? Principalmente esse finalzinho, se o merecerdes. Por quê? Porque isso aqui sintetiza tudo que a gente viu hoje. Ou seja, não adianta fingir, né? Ah, eu vou fingir que eu sou simples, eu vou fingir que eu sou humilde. De Deus você não esconde, né? Não adianta querer você carregar ao longo dessa existência uma postura que não é o que está no seu coração. Porque se você não merecer, você pode fazer o teatro que você quiser, você pode ser o melhor ator em todas as cenas possíveis dessa vida. Ninguém manipula a lei de Deus. Lembra da causa e efeito? Essa ninguém escapa. A cada um será dado segundo as suas obras. Ponto final. É isso, meus amigos. Capítulo muito gostoso de estudar, né? Nos encontramos na próxima semana com a parte 3 do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe a vida de cada um de vocês. Boa semana.